Usaram minha casa para impressionar os ricos, mas eu troquei as fechaduras antes da festa. Meu nome é Samantha Mitchell, tenho 32 anos e trabalhei toda a minha vida adulta para pagar pela minha linda casa vitoriana. Cada centavo foi economizado. Cada fim de semana investido em reformas, em vez de sair para socializar. Enquanto isso, minha família me chamava de fracassada, enquanto minha irmã perfeita, Vanessa, casou-se com um homem rico. Imagine minha surpresa ao descobrir que estavam planejando uma festa luxuosa na minha casa, para impressionar contatos ricos, sem nem ao menos me pedir permissão. Sempre fui dada como garantida. Eu supostamente aceitaria tudo calada, como sempre. Mas, dessa vez, troquei as fechaduras antes da grande noite e dei a eles uma lição que jamais esquecerão. Antes de mergulhar nessa história fascinante, quero saber de onde você está assistindo. Comenta aí sua cidade. E se você já teve uma família que se aproveita da sua boa vontade, já deixa o like e se inscreve no canal para ouvir mais histórias sobre como se defender. Agora deixa eu te contar como essa bagunça começou e como conquistei minha casa. Diferente da minha irmã Vanessa, que se casou com o milionário Fortune Henderson aos 25, eu construí tudo do zero. Depois da faculdade, trabalhei em 3 empregos ao mesmo tempo, barista de manhã, assistente de escritório à tarde e garçonete à noite. Morei por 6 anos em um minúsculo estúdio com vazamento no teto e vizinhos duvidosos, juntando cada centavo possível. Meus pais achavam que eu estava desperdiçando minha juventude. Samantha, você não está ficando mais jovem, minha mãe, Diana, costumava dizer nos jantares de família. Olha sua irmã, casada com Bradley, morando naquela mansão em Westbrook Hills, indo para festas de caridade. Isso sim é sucesso. Mas o que eles nunca entenderam é que eu tinha uma visão. Eu buscava algo com significado, independência, no meu próprio ritmo. Depois de 6 anos brutais de economia, abri meu próprio negócio de design de interiores. No início, nada era glamouroso. Pegava pequenos trabalhos, montava portfólio, e a eventos do setor onde claramente eu não pertencia. Mas, aos poucos, fui crescendo. Um cliente foi indicando o outro, e meu perfil no Instagram com fotos de antes e depois começou a atrair atenção. Eu estava fazendo meu nome. 3 anos atrás, encontrei a casa dos meus sonhos, uma vitoriana de 1920, com estrutura belíssima, mas totalmente abandonada. O corretor tentou me convencer a não comprar. É um buraco sem fundo, ele advertiu. Mas eu vi além do papel de parede descascado e dos tacos rangendo. Negociei o preço e assinei os papéis com as mãos trêmulas. Aos 29 anos, era dona de um pedaço da história num dos bairros mais charmosos da cidade. A reforma levou mais 2 anos de puro trabalho e amor. Fiz o que pude sozinha, e contei com favores de clientes satisfeitos para o resto. Cada detalhe, do restauro dos pisos de madeira originais à escolha do tom azul marinho perfeito para os armários da cozinha, foi feito com cuidado. O resultado final era deslumbrante: 3 quartos, 2 banheiros e meio, um cantinho de leitura banhado pelo sol e um jardim selvagem que florescia lindamente na primavera. A joia da coroa era a varanda envolvente, onde eu tomava café observando o bairro acordar. Minha família valorizou isso? Não. Na festa de inauguração que organizei no ano passado, meu pai, George, andou pela casa com um olhar crítico. Espero que você não tenha pago caro demais, murmurou, batendo na parede como se estivesse testando a estrutura. Esse bairro é bom agora, mas vai saber daqui 5 anos. Vanessa chegou 2 horas atrasada com Bradley, levando uma sacolinha minúscula com uma vela aromática, daquelas que eu tinha visto na sessão de liquidação da Home Goods uma semana antes. Está bonitinha, Sam, disse, olhando ao redor com um sorriso que não chegava aos olhos. Bem, sua. Pequena, mas acolhedora. Minha casa tem 220 metros quadrados. A casa de piscina dela é menor. Mesmo assim, mantive a paz. Fui aos eventos ridículos da Vanessa, incluindo uma festa temática no iate com champanhe em que todos tinham que vestir branco e ouvir as insinuações da minha mãe sobre congelar meus óvulos antes que seja tarde demais. Um paraíso. O jantar de família mais recente tinha sido apenas 3 semanas antes. Eu tinha acabado de conquistar um cliente importante, um hotel boutique no centro, que queria que eu reformasse o saguão e 5 suítes temáticas. Era o maior contrato da minha carreira. Que bom, querida, disse minha mãe, sem nem tirar os olhos do prato. Vanessa, conta pra Samantha sobre o leilão beneficente, talvez ela se inspire pro seu negocinho. E começou um monólogo de 20 minutos sobre como Vanessa tinha organizado um leilão que arrecadou $50 mil para o hospital infantil. Admirável? Com certeza. Mas ela nem fazia parte do conselho do hospital. Só usou as conexões do Bradley para encher uma sala de gente rica. Pelo jeito que meus pais olhavam para ela, parecia que tinha feito cirurgias nas crianças com as próprias mãos. Enquanto eu terminava minha sobremesa, considerando sair mais cedo, meu celular vibrou com uma mensagem da minha prima Emma. Oi, Sam. Fiquei confusa com uma coisa. A Vanessa tá falando pra todo mundo sobre uma festa incrível que vai rolar na sua casa no fim de semana. Mostrou até fotos do seu jardim. Achei que você devia saber. Olhei pra mensagem. Depois olhei pra Vanessa, do outro lado da mesa, rindo de alguma piada do meu pai. Um frio se instalou no meu estômago. E aquilo era só o começo da maior e mais ridícula treta familiar da minha vida. No dia seguinte a mensagem da Emma, comecei a investigar. Não demorou muito para achar tudo no Instagram da Vanessa. Lá estava, um convite digital lindamente projetado para uma tarde no jardim, uma festa de networking com serviço de balé, open bar e presença de convidados seletos. O fundo do convite? Meu jardim. A foto era claramente da primavera passada, quando minhas hortênsias estavam num azul vibrante e minhas roseiras transbordavam de flores. O texto dizia: junte-se a nós na histórica propriedade da família Mitchell para uma tarde de conexão e boas conversas. Vagas limitadas. RSVP obrigatório. Propriedade da família Mitchell?
Eu sou a única Mitchell que tem qualquer coisa parecida com uma propriedade histórica. Meus pais vivem numa casa suburbana genérica com carpete bege e sofá de couro falso. E a Vanessa, bem, tudo que ela possui foi financiado pelo cartão de crédito do Bradley. A única casa com qualquer valor histórico aqui é a minha, e ela foi conquistada com suor, cansaço, bolhas nas mãos e muita paciência com pedreiros atrasados. Liguei para Vanessa imediatamente. Ela atendeu no quarto toque, com aquele tom entediado de sempre. Alô? Vanessa, por que tem um convite circulando com fotos da minha casa? Perguntei, controlando cada sílaba para não explodir. Ah, isso. Era isso que eu ia te contar. É um evento de networking super importante com os amigos do Bradley. Investidores, sabe? A gente precisava de um lugar bonito e sua casa é, assim, pitoresca. Bem Pinterest. Você nem me pediu, Vanessa. É a minha casa. A minha propriedade. Não seja dramática, Sam. É só por uma tarde. A mamãe e o papai acharam uma ideia ótima. Acharam que você ia querer ajudar a família, fazer conexões. Você nem usa essa casa pra nada mesmo. Me deu vontade de gritar. Não uso pra nada? Eu passei 7 anos planejando cada detalhe dessa casa. Cada parede pintada, cada planta no jardim, cada azulejo da cozinha. Não era apenas um espaço físico, era minha vida em forma de tijolo e madeira. E agora eles estavam transformando tudo numa vitrine de ostentação para impressionar figurões? Vanessa, escuta bem. Você não vai fazer festa nenhuma aqui sem a minha permissão. Entendeu? Ela riu. Riu. Como se eu estivesse brincando. Relaxa, irmã. Tá tudo sob controle. Já contratamos o buffet, o pessoal da decoração chega sábado de manhã. Ah, e o quarteto de cordas vai precisar de uma tomada perto do jardim, tá? Ela desligou antes que eu pudesse responder. Sábado. Ou seja, daqui a 5 dias. Eles realmente achavam que podiam simplesmente ocupar meu espaço, meus móveis, meu jardim, como se eu fosse um capacho decorativo da família. Mas o que eles esqueceram é que essa casa é minha. Legalmente, emocionalmente e espiritualmente minha. E se eles acham que podem invadir minha casa, sem me consultar, para impressionar os amigos do Bradley, eles têm outra coisa vindo. Naquela mesma noite, troquei todas as fechaduras. Sim. Liguei para um serralheiro de emergência e, mesmo pagando um extra pela urgência, mandei trocar cada porta, da frente, dos fundos e até a da varanda lateral. Instalei também uma câmera de segurança e programei alertas no meu celular. Troquei o Wi-Fi, atualizei as senhas da Smart Home e desliguei o acesso remoto da Alexa que minha irmã adorava usar quando passava por aqui para regar as plantas. E mais, liguei para o jardineiro e pedi para ele não deixar ninguém entrar no sábado. Comuniquei à vizinhança. E, para garantir, pedi para uma amiga ficar comigo no fim de semana. Testemunhas sempre são úteis. Vanessa, claro, só descobriu tudo na manhã da festa. Às 10 horas em ponto, recebi uma enxurrada de mensagens. Primeiro foi uma ligação dela. Ignorei. Depois outra. E mais uma. Então vieram os áudios. Sam, cadê o jardineiro? Os decoradores estão esperando. Você trocou as fechaduras? Você é louca? As pessoas vão chegar às 13 horas, você quer que a gente passe vergonha? A cereja do bolo foi uma mensagem de voz da minha mãe. Samantha, sua irmã está em lágrimas. Como você teve coragem de sabotar um evento tão importante para a família? Você está sendo egoísta. Pense nos contatos que ela poderia fazer. Isso é só uma casa. Respirei fundo. Só uma casa. Essa casa era minha vida. E ninguém, nem mesmo minha própria família, ia usá-la como palco de um teatro de aparências. No horário que a festa deveria começar, peguei uma xícara de café, sentei na minha varanda com vista para a rua e assisti, com prazer, enquanto os carros caros paravam, os convidados desciam confusos e Vanessa tentava, desesperada, explicar que houve um mal-entendido. O buffet teve que empacotar tudo e ir embora. O quarteto de cordas desmontou seus instrumentos. E os influencers que ela havia convidado? Postaram stories reclamando de terem sido enganados. À noite, meu celular estava fervendo. Mas eu não atendi. E naquele domingo, pela primeira vez em anos, minha mãe me mandou uma mensagem de texto que não esperava. Precisamos conversar. Acho que passamos dos limites. Finalmente. Talvez eles tenham começado a entender que eu não sou figurante na vida deles. Sou a protagonista da minha própria história. Depois do fiasco da festa frustrada, o silêncio na casa Mitchell foi quase palpável. Aquele domingo amanheceu com um peso estranho, como se toda a família estivesse aguardando um confronto inevitável. A mensagem da minha mãe, precisamos conversar. Acho que passamos dos limites. Parecia ser o primeiro passo para tentar reparar algo que já estava longe demais. À tarde, eles vieram até minha casa. George, meu pai, com a típica expressão de quem está tentando manter a compostura, mas sem muito sucesso, minha mãe, Diana, ainda com um olhar misto de reprovação e preocupação, e Vanessa, aquela mistura de arrogância e nervosismo que eu jamais consegui entender. Samantha, começou meu pai, ajeitando o colarinho da camisa, talvez a gente tenha exagerado um pouco, sim. Não quisemos te magoar. Exagerar? Interrompi, firme, vocês estavam organizando uma festa na minha casa, sem me avisar, usando meu jardim, meus móveis, e ainda acham que não me magoaram. Minha mãe tentou falar, mas Vanessa cortou. Sam, a gente só queria dar uma força pra você, mostrar que estamos juntos. Mostrar que estão juntos? Dei um sorriso frio não.
Vocês queriam se aproveitar do que eu construí para bancar a família perfeita na frente dos amigos do Bradley. A tensão cresceu rapidamente. Foi o momento mais honesto que tivemos em anos. Mas, para minha surpresa, minha mãe suspirou, algo que eu não via nela há tempos. Sam, você sempre foi a mais forte da família. A que sempre se virou sozinha. Talvez, a gente tenha tido medo de te perder para essa independência toda. Medo de que você se afastasse da gente. Minhas sobrancelhas se arquearam. Medo? Então vocês escolheram o caminho de me ignorar e me usar para impressionar seus amigos? Isso parece amor? Ela baixou a cabeça. Não, Sam. Parece egoísmo. Por fim, Vanessa falou baixinho, quase sem ar. Eu só queria que você soubesse que não é só porque você não usa a casa para festas que ela não é sua. Mas que a gente também tem um pedaço dela, mesmo que você não queira admitir. Aquelas palavras me doeram mais do que eu gostaria de admitir. Porque, no fundo, eu queria acreditar que a família ainda tinha um espaço para mim, não como a filha que deu errado, mas como a pessoa que trabalhou duro para construir sua vida. Decidi que precisava de um tempo para pensar. E no silêncio da minha casa, entre as paredes que tanto lutaram para serem restauradas, comecei a refletir sobre o que significava realmente a família para mim. Não era sobre eventos luxuosos, ou conexões sociais, nem sobre dinheiro ou status. Era sobre respeito. Sobre reconhecimento. Sobre espaço para sermos quem realmente somos, com nossas falhas, nossas lutas, nossos sonhos. Naquela semana, voltei a trabalhar no meu escritório, reorganizando projetos, focando no meu negócio de design de interiores. Mas algo tinha mudado. Eu não estava mais disposta a abrir mão do que conquistei para agradar ou suportar o ego alheio. Fiz um plano. Não para brigar, mas para estabelecer limites claros. Liguei para um advogado e perguntei sobre contratos de locação para eventos. Decidi formalizar a utilização da minha casa para qualquer festa ou evento, com contratos, regras e, claro, compensação financeira. Quando contei para Vanessa, ela ficou surpresa. Você vai cobrar da família? Perguntou com um sorriso meio de desdém. Não é sobre o dinheiro, respondi firme, é sobre respeito. Ela ficou em silêncio. Pela primeira vez, talvez, ela entendeu. A partir daquele momento, as reuniões familiares ficaram menos carregadas de tensão. Ainda havia críticas e olhares julgadores, mas também um novo respeito, silencioso, mas presente. E eu comecei a perceber que, apesar das brigas, das diferenças e dos choques, aquela casa não era apenas um imóvel. Era o palco onde eu me redescobria, onde eu aprendia a impor minha voz, onde a minha história, afinal, valia mais que qualquer festa ou status social. Com um novo acordo estabelecido, a casa finalmente se transformou no que eu sempre quis, um refúgio onde minha independência e trabalho duro eram respeitados. Os contratos para eventos passaram a ser rígidos e claros, e qualquer festa ou reunião precisava da minha aprovação. Não era mais apenas uma questão de dinheiro, era sobre garantir que meu espaço fosse tratado com dignidade. Vanessa, inicialmente resistente, teve que aceitar a nova dinâmica. Ela ainda participava das reuniões e festas familiares, mas agora respeitava meus termos. Até que, um dia, me surpreendi com um convite inesperado. Sam, eu quero conversar, Vanessa disse, enquanto nos encontrávamos no café perto da casa. Meu coração disparou. Era a primeira vez que ela me procurava para falar a sós, e sem a presença dos pais ou do namorado. Sobre o quê? Perguntei, com cautela. Sobre a gente, ela respondeu, encarando meus olhos. Eu sempre te invejei, sabia? A sua força, a sua coragem de fazer tudo sozinha. Eu nunca tive isso. Fiquei em silêncio. Nunca imaginei que Vanessa pudesse sentir inveja de mim, especialmente com tudo que ela conquistou. Eu só quero que a gente seja mais próxima. Não quero mais essa rivalidade. E, quem sabe, trabalhar juntas no seu negócio de design. Aquilo me tocou. Percebi que, por trás da arrogância e da competição, havia uma irmã querendo se reconectar. Aceitei o convite para trabalharmos juntas. O processo foi desafiador, misturar negócios e família nunca é simples, mas também foi um caminho de cura. Vanessa trouxe seu senso de organização e contatos, enquanto eu cuidava da parte criativa. A empresa cresceu. Recebemos clientes que admiravam a história da nossa recuperação pessoal e profissional. E o que antes era uma casa cercada de brigas, agora vibrava com reuniões de equipe e celebrações de pequenas conquistas. Minha mãe, Diana, começou a frequentar mais a casa. Parava para o café da manhã, elogiava as reformas e até ajudava com algumas ideias para a decoração. Meu pai, George, ainda crítico, aos poucos soltava elogios e deixava de lado as piadas sobre o investimento. O ponto de virada foi quando Vanessa me convidou para o casamento dela com Bradley. O evento seria na casa da família Henderson, uma mansão enorme que contrastava com a nossa casa vitoriana, mas que agora, para mim, tinha um significado diferente. Eu estava nervosa, não por causa do casamento, mas por enfrentar os convidados ricos e sofisticados que Vanessa tanto admirava. No entanto, foi no meio da festa que percebi algo surpreendente. Sam, vem aqui, Vanessa chamou, puxando-me para perto do jardim iluminado. Ela me apresentou para um grupo de investidores interessados no nosso projeto de design para hotéis boutique. Essa é minha irmã, a verdadeira visionária por trás da empresa, disse Vanessa, orgulhosa. Eu sorri, sentindo uma onda de gratidão. Aquelas pessoas estavam ali não pela festa ou pelo status, mas porque reconheciam meu trabalho. Naquela noite, enquanto voltava para casa, pensei em tudo o que havia passado, as lutas, as decepções, o distanciamento da família, mas também o amor e a persistência que me trouxeram até aqui. Minha casa, aquela velha vitoriana cheia de histórias, não era apenas um imóvel restaurado. Era o símbolo da minha jornada, da minha força e da minha capacidade de transformar adversidades em vitórias.
E mais do que isso, agora eu entendia que família é isso, mesmo com defeitos, brigas e diferenças, é um lugar onde, no fim, ainda podemos encontrar um caminho para o perdão, a reconciliação e o crescimento. Meses se passaram desde o casamento de Vanessa e Bradley, e o negócio de design crescia mais a cada dia. Eu finalmente sentia que estava conquistando meu espaço, não só no mercado, mas também dentro da minha própria família. Mas, como toda história que parece caminhar para um final feliz, um novo capítulo sombrio começou a se desenrolar. Tudo começou com um telefonema no meio da tarde. Do outro lado da linha, minha mãe, Diana, com a voz trêmula. Sam, precisamos conversar. É urgente. Preocupada, marquei um encontro para aquela noite na nossa casa vitoriana, onde tudo começou. Quando ela chegou, trouxe notícias que pareciam tiradas de um roteiro de filme de suspense. Vanessa estava envolvida em um escândalo financeiro. Um esquema de fraude e lavagem de dinheiro envolvendo a família Henderson começava a vir à tona, e, por algum motivo, o nome dela estava no meio do furacão. Eu não posso acreditar, disse, incrédula. Vanessa sempre foi tão perfeita. Eu sei, filha, minha mãe suspirou. Mas às vezes, o que parece perfeito esconde segredos terríveis. O choque me paralisou por alguns segundos, mas logo uma mistura de raiva, tristeza e medo começou a tomar conta. Na manhã seguinte, decidi confrontar Vanessa. Fui até a casa dela, que ficava em um bairro nobre, mas agora parecia menos reluzente, quase como se a sombra do escândalo já pairasse sobre aquelas paredes. Ela me recebeu com o rosto pálido e olhos cansados, mas ainda com aquela postura firme de sempre. Sam, você não devia ter vindo, disse, já esperando. Vanessa, o que está acontecendo? Perguntei, buscando entender. Ela engoliu em seco e começou a contar sua versão, envolvida sem saber, manipulada por Bradley e por alguns sócios da família Henderson, que a colocaram como laranja para desviar a atenção. Ela tentava limpar seu nome, mas a imprensa e os investigadores não davam trégua. Eu estou tentando me defender, explicou, mas eles querem minha cabeça. Se eu cair, o nome da família Henderson acaba, e com ele, tudo que construímos. Enquanto ouvia, algo dentro de mim se partia. A irmã que um dia invejei agora estava vulnerável, lutando pela própria sobrevivência. Nos dias que se seguiram, passei a ajudá-la. Usei minhas conexões, meu conhecimento do mundo dos negócios e da mídia para montar uma estratégia de defesa. A empresa de design também serviu como fachada para reuniões confidenciais com advogados e consultores financeiros. No meio dessa tempestade, minha relação com Vanessa mudou para sempre. De rivalidade, passamos para uma aliança inesperada, quase como um pacto silencioso de sobrevivência. Porém, a família Michel, meus pais incluídos, não reagia bem. Enquanto eles tentavam se distanciar do escândalo, eu era criticada por defender Vanessa. Você está colocando tudo a perder, dizia meu pai, preocupado. Essa confusão vai manchar seu nome também. Mas eu sabia que não podia abandonar minha irmã. Essa era a nossa chance de provar que, mesmo nas piores situações, podemos ser fortes juntas. A luta seria longa, e o destino da nossa família, incerto. Mas uma coisa eu tinha certeza, aquela velha casa vitoriana, que um dia serviu de palco para tantas disputas, agora era o nosso quartel-general de resistência e redenção. Foram meses de tensão, incertezas e manchetes. O escândalo da família Henderson se arrastou por semanas na mídia. Vanessa, mesmo sem provas diretas contra ela, foi arrastada para o centro do furacão. Advogados caros, notas de esclarecimento, entrevistas cuidadosamente roteirizadas, tudo fazia parte da tentativa de salvar o que restava da reputação dela. Durante esse tempo, minha casa se transformou em um refúgio. Não só para Vanessa, mas para mim também. Era como se os papéis tivessem se invertido, agora eu era a irmã forte, estável, confiável. E, pela primeira vez, ela reconhecia isso. Sam, se eu perder tudo, você ainda vai estar aqui? Ela perguntou numa noite chuvosa, sentada na minha varanda, as luzes da cidade refletindo nos olhos marejados. Eu sempre estive aqui, Ness. A diferença é que agora você está me vendo. A investigação seguiu seu curso. Ao final, Bradley e os sócios foram indiciados. Vanessa conseguiu provar sua inocência. Ainda assim, a imagem dela na alta sociedade sofreu danos irreparáveis. Mas algo mudou. Longe dos coquetéis de luxo e dos círculos elitistas, ela começou a se reaproximar de quem realmente era. A mulher que, antes de tudo, era minha irmã. Começou a se envolver com projetos sociais de verdade, sem pose, sem palco. Usou seus contatos não para aparecer, mas para ajudar mulheres empreendedoras a começarem do zero, como eu um dia fiz. Nossos pais? Demoraram, mas também mudaram. Não porque se tornaram pessoas melhores da noite pro dia, mas porque não tiveram outra escolha. A estrutura que sustentava as expectativas deles desmoronou, e o que sobrou foi algo mais cru, mais real. E talvez isso tenha sido o melhor presente que essa crise nos deu. Hoje, minha casa continua sendo meu lar, mas agora também é um símbolo. De independência, de recomeço, de perdão. Vanessa me ajuda a administrar eventos pequenos no jardim, agora para causas reais, não para ostentação. E, de vez em quando, enquanto tomamos café na varanda, ela olha ao redor e diz: sabe, essa casa nunca foi pequena. Era só meu mundo que era limitado. E eu sorrio. Porque, no fim, não foi minha casa que mudou tudo. Fui eu. E essa é a minha vitória. Se você gostou dessa história de superação, amadurecimento e vingança com classe, curta o vídeo, se inscreva no canal Curtas do Reddit e ative o sininho para não perder mais nenhuma história como essa. Já viveu algo parecido com a Samantha? Conta pra gente nos comentários. Até o próximo conto.